presidente Lula dá início à reforma ministerial e confirma a saída de Nízia Trindade da pasta da Saúde. O substituto vai ser Alexandre Padilha, que atualmente cuida da coordenação política do governo. Médico, ele vai cuidar do orçamento de 242 bilhões de reais, o maior do governo. Nízia Trindade é a terceira mulher demitida por Lula. Antes dela, Daniela Carneiro deixou o turismo e Ana Moser o esporte, João Pedro Melo. A gente já sabia que isso aconteceria ontem, né? E de fato veio, mas veio uma nota super curtinha, né? Com a justificativa da saída da ministra. Bom dia. É isso, Carlinha. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. E foi uma fritura, né? Uma fritura longa. A Nízia Trindade, né? Ela já sabia que ia sair há pelo menos 2 semanas e tinha aquela história de que estava se reunindo com secretários para iniciar a transição e etc., mas acabava negando diante de uma falta de posicionamento do Palácio do Planalto. Então agora foi confirmada essa saída dela. Alexandre Padilha vai comandar esse orçamento bilionário do Ministério da Saúde a partir de agora, só que a posse em si só acontece no dia 6 de março, ou seja, depois do Carnaval. Por enquanto, é um processo de transição entre os 2 ministros. Alexandre Padilha, então, vai voltar a esse cargo, ele já ocupou o Ministério da Saúde no primeiro mandato de Dilma Rousseff, e agora o governo está tentando fortalecer a relação com o Congresso e melhorar a popularidade do presidente Lula. Nízia Trindade, a ex-presidente da Fiocruz, estava no cargo desde a transição de governo em 2022 e assumiu a saúde com um discurso focado na pesquisa científica, marcando posição diferente ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gestão dela foi marcada por críticas, algumas pressões, especialmente do Centrão, que tentava articular para aumentar o controle sobre o orçamento desse ministério. Antes de ter a demissão confirmada, Nízia participou ontem daquele evento que lançou uma vacina 100% brasileira, uma vacina que vai ser produzida ao longo desse ano contra a dengue. Ela confirmou que serão produzidas 60 milhões de doses por ano a partir de 2026, numa parceria entre o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. Vamos ouvi-la. Esse projeto vai permitir, a partir de 2026, então não se trata de dar uma resposta para este momento, mas se a gente não fizer agora, a gente não tem no ano que vem, é óbvio, né? Nem vai ter futuro no país se a gente não pensar assim. Então, essa vacina, ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. Bom, logo depois do anúncio da troca, né, que veio em uma nota de 3 linhas, era uma troca que já era sabida há algum tempo e o Palácio escreveu 3 linhas para dizer que sairia a Nízia e entraria o Padilha. Ele agradeceu ao presidente Lula pela indicação e disse que vai focar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Ele é médico infectologista de formação e vinha ocupando o cargo de articulação política com o Congresso Nacional, ou seja, conversava muito com parlamentares da Câmara e do Senado. Para o lugar dele, ainda não há uma definição, mas a gente tem já alguns nomes aqui que correm para essa disputa. Nesse caso, o presidente está cogitando que seja um deputado do PT e a Câmara hoje é a casa de maior dificuldade de articulação do governo. O que o Lula quer? Ele quer uma pessoa que esteja ali dentro da Câmara e que tenha esse diálogo aberto com os deputados. E o nome mais indicado nesse momento é do deputado José Guimarães, que hoje é líder do governo na Câmara. Só que essa vaga ainda tem uma indefinição. Se essa situação, né, ou essa indicação ficar com algum partido do Centrão, o nome mais provável é do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB. A substituição no Ministério da Saúde é o pontapé dessa reforma ministerial, que está sendo discutida já há algum tempo, e agora a gente tem também a Frente Parlamentar da Agropecuária cobrando uma melhor comunicação com o governo. Isso abre discussões, inclusive, para mudanças no Ministério da Agricultura. Ontem teve uma conversa longuíssima do presidente da República com o ministro Carlos Fávaro, e o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, diz que tem preferido dialogar ultimamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai ouvir um trechinho do Lupion. O Ministério da Agricultura, infelizmente, ficou de segundo plano, né? Foram opções feitas politicamente e de posicionamento que nos obriga a tratar com os ministros fortes do governo, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, o que a gente sabe aqui nos bastidores da capital do país é que ontem, nessa conversa enorme que teve com o presidente Lula, Carlos Fávaro entregou o cargo, né? Isso é o que a gente sabe de bastidor.
mas até agora não há nenhuma confirmação do Palácio do Planalto se de fato ele deixa ou não o Ministério. Mas já há também a Casa de Apostas para saber quem pode assumir esse Ministério da Agricultura. E entre os nomes, acreditem vocês, está o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Arthur Lira pode ser o novo ministro da Agricultura do governo Lula. Claro que isso vai depender de mais uma conversa do presidente Lula com Fávaro e também dessa aceitação por parte do Centrão com relação a esse cargo, que também tem um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios, principalmente por ter o Plano Safra sob a alça, sob o seu guarda-chuva, né? Uhum. E bom, eu falei aqui, o maior orçamento, o Ministério da Saúde não, o terceiro maior orçamento. Uhum. E o JP já falou na semana passada, né, sobre a importância do orçamento do Ministério da Saúde e das emendas parlamentares, né, gente? Como não adianta nessa posição ser um excelente técnico ou uma excelente técnica no assunto, né? Envolve muita política ao administrar uma pasta como essa. Agora, é bom que se diga que quando o presidente Lula colocou Nízia Trindade nessa posição, colocou como uma resposta ao gerenciamento desastroso da pandemia aqui no Brasil. A resposta do governo Lula foi: vamos colocar alguém que domina muito este assunto, que é técnica, e Nízia Trindade emprestou todo o seu prestígio a esse governo. Isso é um fato. Essa fritura é triste de assistir, aliás, da terceira mulher nesse governo, um governo que lá atrás, quando o presidente Lula assumiu, se vendeu como um governo que pretenderia promover maior diversidade na formação de seu ministério, valorização das mulheres, né? A gente vê a terceira mulher num processo de fritura como esse, e no caso de Nízia Trindade, alguém com extremo prestígio nesse setor. Se eu puder colocar um parênteses aí no seu comentário, Sheila, quando foi composto o ministério do governo Lula, as mulheres compunham 31% do primeiro escalão. É mais que o governo Bolsonaro? Mas o governo Bolsonaro não tem que se servir de régua para nada. 31% não é 50%. Né? Uhum. E as mulheres não ocuparam os ministérios mais importantes, com exceção de Simone Tebet, que anda bastante esvaziada, né? As mulheres ocuparam aqueles ministérios de segundo, terceiro escalão. Esportes, igualdade racial, o próprio Ministério das Mulheres, meio ambiente, cultura, povos indígenas. E eu não estou tirando a importância desses ministérios. O que eu estou dizendo é que, politicamente, estes são os menos cobiçados. E até em termos de orçamento mesmo, né? Em termos de orçamento, exatamente. Né? Os ministérios mais importantes ficaram com homens ou eles foram ocupando essas vagas à medida que os meses passavam. O que me incomoda é o discurso versus o que se faz na prática, né? Falta até aqui, não tenho percebido, uma reação por parte da esquerda mesmo, né? Que fosse qualquer outro governo, eu sei que você não gosta dessa associação, se fosse o governo Bolsonaro, mas fosse qualquer outro governo de oposição que fizesse isso, certamente o PT e a esquerda estariam se manifestando exatamente nessa direção, né? Como assim mais uma mulher sendo retirada e sendo fritada dessa maneira do governo, né? Certamente haveria uma grita e nesse momento um silêncio por parte do PT e por parte da esquerda. Só para esclarecer do que eu não gosto aqui, que senão o ouvinte fica pensando que eu não gosto de comparações com o governo do Bolsonaro. Não é isso, acho que comparações são válidas. Eu não gosto daquela falácia muito usada em redes sociais. Imagine se fosse o político fulano. Bom, não sei, foi? Quando for, aí veremos qual é a reação, mas não dá para comentar aquilo que não aconteceu. Mas você tem razão, a gente conhece bem o comportamento da esquerda brasileira, estaria gritando bastante fosse qualquer outro presidente fritando tantas mulheres publicamente. Né? JP, você citou alguns nomes, incluindo José Guimarães. A gente pode, então, tomar como base ou tomar como um indicativo aí de que o nome da Gleice também foi esvaziado, digamos assim, foi enfraquecida a possibilidade de ela ser colocada como ministra. Na verdade, não, Carlinha, porque são duas pastas diferentes. A primeira, que é essa das relações institucionais, ela nunca foi indicada para a Gleice, né? O presidente ontem falou que tinha, de repente, uma ideia de colocar a Gleice nessa relação institucional, né? Ou conversa com o Congresso Nacional, mas que preferia um outro nome que tivesse mais poder de conversa com os deputados. E aí foi onde entrou José Guimarães. A Gleice, ela está cotada para a Secretaria de Governo, que é a pasta do Márcio Macedo, que faz contato com os movimentos sociais, né, com as centrais sindicais, movimentos sociais. Essa continua
Gleisi continua cotada como ministra, já foi dada praticamente como certa pelo presidente Lula e agora falta só essa transição. O presidente está decidindo se vai colocar Márcio Macedo no IBAMA de fato ou o que vai acontecer. A expectativa é de que isso seja divulgado logo depois do Carnaval, tá? E só para a gente finalizar falando de Nízia, ontem eu conversei com uma fonte do Palácio do Planalto que me disse o seguinte, que há uma expectativa, mesmo com toda a fritura e etc., de que o presidente Lula a indique para um cargo em uma organização internacional. E aí a gente tem cargos da Organização Mundial da Saúde e até da Organização Pan-Americana da Saúde, que podem ser aí o futuro de Nízia Trindade. Mas primeiro, pelo que a gente estava conversando também com fontes do Ministério da Saúde, ela vai tirar umas férias, vai dar uma descansada e aí depois volta para conversar com o presidente Lula sobre a possibilidade de assumir esses cargos internacionais. O JP, em relação a Marina Silva, hein? Porque houve um desgaste aí recente e nesse momento fala-se sobre isso, né? Porque Marina Silva tem uma posição ali sobre a decisão para a exploração da margem equatorial, uma decisão que seria técnica, apoiou o posicionamento do IBAMA, o próprio presidente Lula publicamente numa entrevista recente falou em contrário disso, né? Marina Silva também está nesse processo, entraria nessa reforma ministerial ou não? Olha, é engraçado, né, a gente pensar na Marina Silva porque ela foi completamente esquecida nesse processo. Até agora não falaram dela nessa ideia de trocar e etc. O presidente citou especificamente o IBAMA, né, que ele tem vontade de trocar o presidente do IBAMA, o Agostinho, que pode ser trocado pelo Márcio Macedo, mas não falou de Marina Silva. Então, nesse momento, até agora, cenário, conversando com algumas fontes e etc., ela está escapando da reforma ministerial. Então, deve continuar, de fato, na pasta do meio ambiente por enquanto. René François, tem alguma razão aqui, ele é de BH. Epa, ninguém tá fritando a Nízia ou tirando ela do cargo porque ela é mulher. Não falamos isso, né? A gente não falou. Mas é impressionante como mulheres caem, né? Isso. Nesse ministério. Num governo que se vendeu de maneira diferente no começo.